Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião com a terceira audiência do dia, desta feita com o movimento UIVO, Prospecção e Pesquisa de Minérios na Reserva da Biosfera, sobre os pedidos de prospecção e pesquisa de minérios na Reserva da Biosfera. Nós temos hoje o gosto de ter connosco Ana Loureiro e Henrique Duval, a quem eu cumprimento e agradeço muito a disponibilidade e colaboração com a nossa comissão. Nós teremos aqui uma primeira fase com a intervenção da UIVO, com cerca de 10 minutos, depois os partidos terão a oportunidade de colocar todas as questões e a Associação, o movimento, depois terá a oportunidade de responder com cerca de mais 10 minutos. Sem mais demoras, passo a palavra a Ana Loureiro para fazer uma apresentação do seu requerimento, dos seus problemas e da matéria que está aqui em causa. Faz favor. Muito obrigada, muito bom dia. Nós estávamos só a aguardar, trouxemos uma pequenina apresentação só porque tem um mapa, só para podermos situar onde estamos e de onde vimos, e depois então posso iniciar. Percebeu qual era, não? Tem a data 19, não tem? Tem, exato. Acho que é isso. É o único, aí está, acho eu. Exatamente. Muito obrigada. Depois posso lhe dar. Obrigada. Já para a frente e para trás. Sim, obrigada. Ora, muito bom dia. Então, caras senhoras deputadas e caros senhores deputados, começamos por agradecer a oportunidade de nos escutarem. O movimento UIVO é um movimento cidadão apartidário, constituído em Montezinho em 2020 e que tem por objetivo manter a reserva da biosfera transfronteiriça Meseta Ibérica livre de projetos de extração mineira. Sentimos ser nosso dever apelar à sociedade civil em geral e aos representantes dos eleitores no sentido de serem tomadas as medidas que melhor acautelem o interesse geral das populações e das gerações futuras. Pretendemos aqui chamar a atenção para os pedidos de licenciamento de prospecção de minerais denominados Revelha e Valongo 2, nos concelhos de Vinhais e Bragança. E estes dois slides referem, muito brevemente, podemos ver a área do projeto Revelho, 37 km², e a área de Valongo 2, já maior, 105 km². Este, sim, abrange já o concelho de Vinhais e Bragança. Revelho está apenas em algumas freguesias do concelho de Vinhais. E pretende-se aqui explorar uma série de minérios, algumas consideradas matérias prioritárias. Este mapa a castanho mais cobre, temos todo o que é a área da Meseta Ibérica. A linha branca de cima assinala a fronteira do país e, portanto, toda a área do Parque Natural de Montezinho, fechada ali pela linha verde, e a linha azul indica a Rede Natura 2000. Portanto, podemos ver que o Revelho, que é aquele polígono vermelho, abrange ainda a área do Parque Natural de Montezinho, e os dois abrangem a área de Rede Natura, classificada como Rede Natura 2000. Pronto. E não vou usar mais slides, a partir daqui vou então seguir com a minha leitura. Portanto, repito, pretendemos aqui chamar a atenção para os pedidos de licenciamento de prospecção de minerais denominados Revelho e Valongo 2 nos concelhos de Vinhais e Bragança. Independentemente da ideia que se pretende passar, estes projetos de prospecção abrem caminho à exploração mineira. Estes projetos de prospecção preocupam-nos seriamente pelo impacto no desenvolvimento regional, baseado no património natural e patrimonial, e pela forma como os processos têm sido conduzidos pela entidade promotora e pelas autoridades competentes.
A exploração mineira teria um impacto negativo muito significativo na qualidade de vida da população, na economia local e no património natural. As zonas a prospectar integram-se na área do Parque Natural de Montesinho, em Rede Natura 2000, e fazem parte da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica. Classificações reconhecidas a nível mundial pelo excepcional valor do seu património natural. O valor destes territórios classificados também tem norteado toda uma estratégia pública de desenvolvimento social e económico da região, assente nos produtos endógenos, no turismo da natureza, na atividade cinegética, na gestão sustentável de recursos florestais, na conservação de espécies vegetais e animais, na promoção da investigação científica e na fixação de projetos de vida e de novas empresas na região. Destacamos ainda os seguintes pontos identificados como oportunidades na Estratégia de Trás-os-Montes 2030. Primeiro, um potencial para criar um quadro de qualidade de vida fora dos grandes centros urbanos, com boa cobertura de serviços de proximidade e a excelência ambiental. Segundo, um potencial para uma oferta de produtos agroindustriais diferenciados e com imagem de autenticidade, bem como para o desenvolvimento de uma agricultura de precisão ambientalmente sustentável. E ainda um potencial para estruturar a oferta turística em linha com preferências atuais dos turistas, como a natureza, o ambiente e a cultura. A região apresenta também um potencial económico muito elevado nos mercados de carbono e de biodiversidade. Alguns baldios já estarão, inclusive, a vender créditos de carbono com contratos a longo prazo. Estes mercados permitem a compatibilidade com os outros setores económicos que a indústria mineira não oferece. O nosso território apresenta, assim, características únicas que não são compatíveis com a extração mineira. O Estado português e o poder autárquico têm feito um esforço muito significativo para alargar a rede de comunicações, nomeadamente a rede 5G, de forma a reter e a atrair população. De facto, isto já está a acontecer em várias aldeias onde portugueses ou estrangeiros, famílias jovens, estão a investir e se estão a radicar, no pressuposto de um conjunto de características territoriais que não são compatíveis com a extração mineira. Este fluxo social para as zonas rurais pressupõe a garantia de que o investimento efetuado não se desvaloriza. A atividade mineira, a própria notícia de exploração mineira, tem um impacto muito significativo no valor patrimonial do imobiliário e da terra. O parecer da Agência Portuguesa do Ambiente para estes dois projetos de exploração mineira, ou prospecção para já, é altamente condicionado e realça a sensibilidade hídrica na zona, dado que estamos em zona de bacia hidrográfica do Douro. O parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas é totalmente desfavorável, dado os projetos serem totalmente incompatíveis com os valores naturais. Em suma, a atividade de mineração não apresenta nenhuma vantagem para a região, até porque emprega poucos recursos locais e os projetos têm um período de vida relativamente curto. O setor caracteriza-se, contudo, pelo seu elevado poder de lobby, e é visto com muita desconfiança pela população local, criando fortes tensões entre cidadãos e poder político. O promotor destes projetos de exploração mineira é a GMR Consultores Limitada, uma empresa fundada há apenas 2 anos, com um capital social de 1.000 euros, com sócios cujos nomes estão associados à atividade lobista, nomeadamente na Savannah Resources. Alega que não terá retorno financeiro do investimento realizado na prospecção. De facto, a legislação determina que as entidades que realizam um projeto ou um processo de prospecção obtêm direitos na eventual futura exploração, o que abre portas a um mercado especulativo de direitos de prospecção. Durante as sessões de esclarecimento, a empresa promotora destes pedidos de licenciamento de prospecção mencionou a inevitabilidade da prospecção mineira através do Regulamento Comunitário 2024-1252. Relativa às matérias críticas. A mensagem transmitida é da perda total de soberania, com um risco muito elevado para o proprietário. É necessário combater esse regulamento das matérias críticas com todo o esforço, no sentido de o afastar das nossas áreas protegidas e classificadas, com recurso a outros regulamentos, estes, sim, realmente válidos nos territórios que aqui referimos, como é a Lei do Restauro da Natureza, o Acordo de Paris para as Alterações Climáticas e as prioridades do Programa Portugal 2030.
São as regiões como Trás-os-Montes que têm o poder de oferecer bons indicadores para cumprir estas metas nacionais e europeias, quer seja pela qualidade das suas águas, dos seus solos, da sua fauna e flora e pelo trabalho que as populações rurais desempenham na conservação da biodiversidade. Preocupa-nos também a forma como estes processos foram geridos, de forma algo negligente, pelas câmaras municipais de Vinhais e Bragança. Tenhamos em conta o Decreto-Lei nº 30/2021, que diz respeito aos depósitos minerais e explicita que a consulta aos municípios só é legalmente obrigatória em fase de prospecção, sendo, nesse caso, vinculativa. Acontece que o parecer da Câmara Municipal de Vinhais foi favorável e a Câmara Municipal de Bragança não emitiu parecer em tempo útil para estes processos. As sessões públicas nas freguesias, com a entidade promotora, aconteceram muito próximo do fim dos períodos de consulta pública ou mesmo após o seu término. Mesmo assim, a oposição da população foi notória no número elevado de participações no processo de consulta pública, nomeadamente numa posição conjunta de um grupo de juntas de freguesia. Quando se deparou com a oposição da população a estes projetos, a Câmara Municipal de Vinhais emitiu um parecer desfavorável, embora não tenha anulado o seu parecer anterior. A tomada de posição desfavorável ao licenciamento da prospecção Valongo 2, que a Câmara Municipal de Bragança concretizou, poderá não ser considerada vinculativa pela DGEG, Direção-Geral de Energia e Geologia, por ser fora do período de consulta. A Comissão de Cogestão do Parque Natural de Montezinho tomou uma posição desfavorável. Nós consideramos que todos os pareceres das câmaras municipais deveriam ter sido negativos, apoiando-se nos seus PDM e no parecer desfavorável do ICNF. Assim, por tudo o que expusemos aqui, apelamos a que Vossas Excelências questionem as Câmaras Municipal de Vinhais e Câmara Municipal de Bragança para que esclareçam a sua posição face a estes processos. Segundo, que pressionem a DGEG para que emita um parecer desfavorável, que até hoje ainda não foi emitido, em conformidade com o parecer desfavorável e vinculativo do ICNF. Que ainda questionem o Ministério do Ambiente sobre a aplicação do Regulamento Comunitário 2024-1252, relativo às matérias críticas, e, sobretudo, relativamente à sua compatibilidade com os demais compromissos do país, nomeadamente o Acordo de Paris. E, sobretudo, apelamos também a que se posicionem politicamente sobre a questão mineira no país e na Europa, defendendo a soberania nacional e defendendo os interesses regionais, tendo em conta a preservação dos nossos recursos naturais, o apoio às estratégias de desenvolvimento local, nomeadamente em Trás-os-Montes, e a qualidade de vida das populações. Terminei. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos passar agora à ronda pelos partidos. Nós percebemos bem a mensagem e até as felicitações por parte da UIVO. Não podemos também esquecer aquelas que são as competências da Comissão, à luz do nosso regimento, em que nós, de facto, temos essa possibilidade de legislar, que advém, sobretudo, de iniciativas que podem surgir dos partidos ou dos grupos parlamentares, fazer a ponte entre eleitos e eleitores, e é nesse contexto que os partidos, depois desta audiência, poderão fazer algo. É claro que também temos o dever de fiscalizar o Governo, mas ficamos por aqui. É claro que há aqui questões que foram solicitadas que poderão sair fora do escopo das nossas competências, mas creio que foi muito importante passarem em discurso direto aquelas que são as vossas preocupações junto dos partidos. Sem mais demoras, passo a palavra ao Partido Social Democrata, na pessoa do seu deputado Nuno Magalhães. Desculpa, Gonçalo. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento e agradeço à Associação UIVO a apresentação do estudo que nos trouxe e a disponibilidade também para fazer e apresentar a sua posição aqui nesta comissão. Obviamente que nós entendemos, eu não gosto de chamar a estes territórios de baixa densidade, gosto de lhes chamar territórios de alta intensidade, pela capacidade e resiliência de se manterem, de estarem e de defenderem aquilo que acham que é o mais equilibrado e mais responsável.
A posição do PSD aqui, como em todas as situações que vieram, é que todas estas dúvidas que nos foram transmitidas, nós aceitamos-las e estamos também conscientes do prejuízo que elas trazem. No entanto, nós também entendemos que todo o desenvolvimento deve assentar nos princípios de sustentabilidade, do diálogo, da transparência, no fundo o que vocês nos trouxeram aqui também, e é por isso que defendemos que qualquer processo de prospecção, qualquer processo de exploração mineira em áreas sensíveis, e principalmente nesta área sensível da reserva da biosfera e do Parque Natural de Montezinho, deve cumprir critérios rigorosos. Para nós, para o Grupo Parlamentar do PSD, são imprescindíveis, nomeadamente o respeito pelo património natural e classificações internacionais, a compatibilização com as atividades económicas locais, a avaliação técnica e científica rigorosa, o envolvimento das populações e das autarquias, em conjunto, as garantias de benefícios para a região. E aqui é importante. Nós também não podemos, nós entendemos que podemos compatibilizar muitas das vezes o aproveitamento responsável dos recursos minerais e que não podemos também, de uma forma tout-court, dizer não podemos fazer mais nada, isto não vai ser realizado qualquer prospecção. Isso também, o que nós entendemos é que, se for possível, compatibilizar o aproveitamento responsável dos recursos minerais com a preservação ambiental e o desenvolvimento regional, essa será o mais importante. Mas, para isso, as populações têm que sentir que os benefícios ficam também no território que está a ser explorado. Ou seja, não pode ser um território de mera exploração, mas tem que ser um território que traga também as mais-valias e fiquem com essas mais-valias, muitas das vezes, para esses projetos que querem implementar ou que querem desenvolver, nomeadamente na área do estudo da fauna, da flora, das populações e também, como acontece agora em Vinhais e em Bragança, que é o turismo que está a regressar, o turismo de natureza. E isso é muito importante e, portanto, o PSD entende que o progresso sim, mas um progresso sustentável e participado. É esse o caminho que nós assumimos, quer com a UIVO, quer com todos os projetos e todas as posições que aqui nos venham trazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Nelson Brito. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, desde logo, cumprimentar também a Associação UIVO e parabenizar aquilo que é sempre a iniciativa popular, cívica, seja em que tema for, neste caso concreto, com a mineração. Não podia deixar de lhes dizer e de fazer esse registro que a minha origem é terra mineira e, por isso, não poderia deixar de fazer esse registro. E queria deixar 2 ou 3 prismas naquilo que é, de alguma forma, a intervenção e também aquilo que poderá ser o meu entendimento mais pessoal do que até do próprio Partido Socialista. Desde logo, nós temos que perceber o contexto mundial. E nós precisamos de matérias-primas críticas, tendo em conta até aquilo que todos nós, transversalmente, de certeza, hoje temos em frente. Aquilo que é a questão da transição energética, a descarbonização, as metas assumidas por Portugal num contexto europeu que hoje nós percebemos, precisamente a partir daquilo que é o Acordo de Paris, por questões políticas hoje muito atuais que podem estar a ser colocadas em causa, e tenho a certeza que a Europa, Portugal e muitos de nós, para não dizer todos, não queremos que efetivamente seja rasgado esse Acordo de Paris. Mas para isso é preciso uma atividade mineira. E eu queria vos dizer muito honestamente que a mina que é explorada na China é, obviamente, recursos naturais do planeta Terra. A que é explorada no Chile é recursos naturais do planeta Terra. E por isso não podemos ter essa visão de no meu quintal, já lá vou depois à questão concreta. Não me julguem mal logo à primeira visão. No planeta Terra, os recursos naturais são todos, seja no Chile, na China, na África ou em Portugal, em Bragança, nomeadamente. E é importante que nós tenhamos esta visão. E há 2 questões que eu não queria deixar de frisar. É que em que condições ambientais e laborais são exploradas minas fora, nomeadamente do contexto europeu, em países como a China, como a África e como a América do Sul. Isso é importante também que nos mereça essa preocupação numa visão planetária. Mas, por outro lado, ainda há a situação mais em concreto. Portugal tem atividade mineira em curso.
e tem desafios ambientais onde essa atividade mineira está em curso. E muitos deles vão ao encontro daquilo que, de alguma forma, são os vossos alertas. Mas é importante estabelecermos este equilíbrio. Eu não sei se isto é alguma visão utópica, mas o melhor dos dois mundos. E percebemos aquilo que é um território, porque sou alentejano, percebo bem o que é a visão de natureza, a visão de preservação, e percebo muito bem e entendo na primeira pessoa aquilo que é possível estabelecer de uma equiparação entre territórios como o Alentejo e Trás-os-Montes. E para isso eu queria fazer aqui 4 ou 5 questões muito concretas, desde logo no processo em concreto que está a correr, é se aquilo que são os trabalhos evasivos de prospecção se estão a ser realizados e são do vosso conhecimento e em quantidade. E por outro lado também, se esta prospecção que hoje está a ser feita por uma empresa privada que já aí foi identificada, se já tinha sido feita alguma outra experiência anterior pelo Estado, nomeadamente EDMs, que é a empresa que normalmente tem o desenvolvimento mineiro por parte do Estado. Por outro lado, também percebi que foram efetuadas sessões de esclarecimento. Como é que elas decorreram? Percebemos que ocorreram, mas como é que elas decorreram? E, por outro lado, era importante também perceber que, no vosso entendimento, é possível compatibilizar a atividade mineira provinda da prospecção, que é o que está a decorrer, com aquilo que é um território que tem classificação, que tem, obviamente, um equilíbrio ambiental, um ecossistema a defender, tem atividades que já existem, turismo, agricultura, que não podem ser prejudicadas também por esta futura, digamos assim, atividade mineira, mas é possível, no vosso entender, chegarmos alguma vez a uma visão de compatibilizar o melhor dos dois mundos ou não? Não há atividade mineira. Pergunto eu se é essa a vossa visão. Não vos estou a colocar, obviamente, palavras no vosso pensamento. E depois, por outro lado, que correções? Este processo está em curso. Que correções, no vosso entender, podiam ser feitas para melhorar? Ou a visão, pergunto, é uma visão que não há qualquer salvamento para este processo em curso, é não à mina, como já ouvimos numa outra audição com outras entidades numa outra parte do território, da vossa parte. Ou sim, é possível que haja um equilíbrio e que haja prospecção e que haja, obviamente, atividade mineira, mas com respeito por aquilo que é o existente em termos de atividades económicas e, sobretudo, preservação da natureza. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Chega. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também os representantes do Movimento Uivo, na pessoa da senhora Ana Loureiro, e agradecer e enaltecer a forma tranquila e serena como defendem o nosso património natural e como defendem também os concelhos de Bragança e Vinhais, objetivamente. Estes são temas que tocam diretamente no património natural do país e na qualidade de vida das populações locais. Reconhecemos o empenho do movimento em trazer a esta Comissão questões pertinentes e necessárias ao debate. Contudo, importa referir que o nosso partido tem uma posição clara e equilibrada. Defendemos, de forma intransigente, a preservação ambiental, mas rejeitamos, de certa forma, o radicalismo que possa comprometer o progresso económico e social das regiões do nosso país. Assim, os pedidos de licenciamento para a prospecção mineira nos concelhos de Vinhais e Bragança, em áreas classificadas como o Parque Natural de Montezinho, a Rede Natura 2000 e a Reserva da Biosfera Meseta Ibérica, levantam questões sobre a compatibilidade destas atividades com os compromissos ambientais nacionais e europeus. Porém, é também crucial abordar o impacto que estes projetos podem ter no desenvolvimento local, em setores como o turismo da natureza, a agricultura sustentável e a valorização de produtos endógenos que são pilares económicos fundamentais da região. Dito isto, é fundamental adotarmos uma abordagem pragmática e baseada em evidências. Nesse sentido, permitam-me colocar algumas questões para melhor compreendermos as vossas preocupações e propostas. Tais como, que estudos ou dados concretos possuem sobre os impactos económicos e ambientais diretos que estas prospecções podem causar na região. É fundamental termos uma base factual que permita uma discussão informada e construtiva. Também nos trazem desde já, e era uma das nossas questões, mas percebendo a vossa opinião acerca dos pareceres do ICNF e da APA,
nós temos que acompanhar, porque sendo o parecer da APA altamente condicionado e o parecer, como disseram, e bem, do ICNF desfavorável, não nos deixa muita margem de apreciação, e até não entendemos como é que os municípios de Bragança e Vinhais emitem pareceres favoráveis, no caso de Vinhais, que depois de ver o movimento das juntas de freguesia e o vosso movimento e o movimento local contra, então, de certa forma, já adaptar um parecer que era favorável para supostamente ser desfavorável. Na minha opinião pessoal, nós estamos em ano de eleições autárquicas. Nós estamos com presidentes que vão ser avaliados. Mais que nunca, a comunidade local poderá, de certa forma, durante este ano, saber qual é a posição dos autarcas. Da nossa parte também, Grupo Municipal do Partido Chega, tomámos boa nota no Conselho em ouvir os autarcas. E saberei que esta Comissão não terá nada a opor, os outros partidos não terão nada a opor, de clarificar qual é a posição dos autarcas em ano de eleições autárquicas. Também tomei boa nota, principalmente para além da agricultura sustentável, da oferta turística muito importante, também tomei boa nota do que nos trazem, que é muito importante para esta Comissão, que é, no local, já termos créditos de carbono. Ora, se esta Comissão de Ambiente e Energia luta, e também os planos mundiais do clima e do ambiente lutam pelos créditos de carbono, se eles já existem no local, esta é a melhor forma de reivindicar se queremos créditos de carbono, se queremos a prospecção mineira. Contudo, o que nós temos que clarificar, o Partido Chega, é que efetivamente defende sempre o equilíbrio. Para que haja um equilíbrio, para não seja contra o desenvolvimento económico, contra a exploração, mas que seja feita com soluções equilibradas. Portanto, agradecer, tomámos boa nota dos conselhos que nos deram, principalmente da audição aos autarcas, e que continuem assim a defender o nosso património natural. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar ao último partido presente, à Iniciativa Liberal, só apenas fazer aqui uma pequena, de certeza que o Luís Paulo Fernandes, quando falou do Grupo Municipal de Chega, queria dizer Grupo Parlamentar de Chega, mas... Senhora Deputada Joana Cordeiro, em nome da Iniciativa Liberal, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento também o Movimento UIV, a quem agradeço também as explicações que aqui já nos deram. E, antes de mais, queria começar por dizer que nós compreendemos bem as preocupações que nos trazem e reconhecemos, obviamente, a importância deste tema para a região. Também já tiveram a oportunidade de reunir com o nosso grupo parlamentar, portanto, sabem que levamos estas questões efetivamente a sério. Porque, de facto, estamos a falar do futuro da região, mas também no desenvolvimento e no investimento que tem sido feito. Estamos a falar também das expectativas da população e, acima de tudo, da necessidade de garantir que as decisões sobre o nosso território, seja onde for, são tomadas com toda a responsabilidade e toda a transparência. A proposta de exploração de minas na região da reserva da biosfera meseta ibérica não é, obviamente, uma decisão qualquer e, nesse sentido, não pode ser tomada com leviandade, mas também não pode ser descartada sem uma análise rigorosa e fundamentada. Portanto, como disse antes, estamos a falar no impacto duradouro no meio ambiente, nas comunidades locais e na qualidade de vida das pessoas, mas também estamos, obviamente, a falar da economia do país, do seu desenvolvimento, e para nós, Iniciativa Liberal, é bastante claro que nós temos que acelerar Portugal neste caminho. Agora, também dizemos que é fundamental e obrigatório que, obviamente, todos estes processos cumpram todos os requisitos legais, incluindo os estudos de impacto ambiental e uma avaliação muito rigorosa da zona envolvente. Mais do que isso, é fundamental que sejam sempre acompanhados de perto pelas várias entidades competentes, não só a APA e o ICNF, mas como aqui referiram, as CIMs, os municípios, porque, obviamente, têm um conhecimento profundo da realidade local e são essenciais, obviamente, para uma análise completa de todas as questões. Mas mais importante ainda que cumprir toda a legislação, e aqui também importa dizer que a legislação em Portugal para o licenciamento deste tipo de projetos é bastante exigente, é bastante abrangente, e, portanto, mas mais do que isso, portanto, mais do que cumprir isso, é absolutamente essencial que estes processos sejam efetivamente transparentes, e isto é algo que nós temos dito sistematicamente e que repetimos. Sabemos que, infelizmente, muitos projetos no passado têm sido marcados por muitas desconfianças, muitas incertezas. Obviamente sabemos que as populações
populações têm dificuldade em acreditar nesses processos, não só pelo impacto que têm no seu território, mas porque sentem que as decisões acabam por lhes serem impostas sem qualquer tipo de explicações claras e por isso, obviamente, e aqui damos toda a razão às populações que obviamente têm que saber claramente o que é que está em jogo e têm todo o direito de exigir que tudo seja claro e tudo seja transparente e sem qualquer tipo de ambiguidades. Agora, portanto, se os pareceres forem favoráveis, que sejam públicos, claros e tecnicamente fundamentados, se forem negativos, então que as entidades não hesitem também em explicar e que assumam as decisões e que as comuniquem de forma direta e transparente, sem meias palavras, sem qualquer tipo aqui de subterfúgios. Agora, não podemos permitir que projetos como este fiquem num limbo e que se arrastem entre desconfianças, atrasos, avanços, recuos e depois criam dúvidas sobre todas as entidades competentes, sobre todos os processos ou sobre quem governa esses processos. Não queremos repetir erros do passado, como já disse, não queremos que este ou outro projeto se tornem naquilo que nós temos assistido em Covas do Barroso, portanto, os processos vão sendo cumpridos, mas depois há uma falta de clareza da comunicação de ambas as partes, depois há uma sucessão de pedidos de suspensão, reavaliação, impasses, quer dizer, inclusivamente depois aqui na Assembleia da República, pedidos para que se repitam estudos que já foram feitos, quer dizer, isto, sinceramente, na nossa opinião, não faz qualquer sentido que andemos constantemente neste tipo de ciclos viciosos de estudos e contra-estudos, sem que haja finalmente uma decisão, seja em que sentido for, que seja firme e que seja respeitada depois por todas as partes. Portanto, dizer que cada parecer, cada estudo, cada decisão tem que ser tratada com a máxima seriedade, as entidades competentes devem assumir essas responsabilidades, publicamente explicar e depois, obviamente, cabe à sociedade aceitar essa regulação e aceitar os resultados e então avançar e que os processos avancem. E, portanto, para terminar, queria dizer que a nossa posição é bastante clara. Se o custo para a região, para o ambiente e para as comunidades for superior aos benefícios, então as entidades responsáveis devem assumi-lo, ser capazes de explicar de forma pública e transparente todos os resultados e assumir as decisões. Mas, igualmente, se as decisões forem favoráveis, então o compromisso das entidades deve ser garantir que todas as condições são efetivamente cumpridas, todas as condições legais e ambientais, obviamente, e responsabilizarem-se por elas, ou seja, se essas entidades existem, portanto, se nós temos lei, se existem entidades supervisoras, então que façam o seu trabalho, que as deixem fazer o seu trabalho e depois que todas as decisões novamente sejam assumidas com toda a transparência. Portanto, se não caso contrário, temos entidades que não servem para nada e, portanto, acho que não é isso que nós queremos. Deixando só as duas perguntas que vos deixo e que queria perceber é se temos ou não, então, entidades competentes para avaliar este tipo de projetos, ou se temos ou não entidades, como se as entidades que temos, que são responsáveis pelos vários pareceres sobre este tipo de projetos, são ou não competentes para o fazer, ou se o problema está na lei, portanto, a lei que as entidades têm que aplicar não é suficiente e, portanto, como é que veem isto? Porque aquilo que eu pergunto é, quando nós temos pareceres, novamente, sejam favoráveis ou desfavoráveis, nós sistematicamente assistimos a não haver, tanto de um lado como de um outro, um respeito pelas decisões e pelos pareceres que são tomados. Portanto, no fundo, é isto, porque é que temos constantemente decisões a serem contestadas e, portanto, se isto é um problema de regulação ou não, ou temos ou não entidades que consigam fazer este trabalho de forma competente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos agora com uma intervenção final por parte da UIVO. Cerca de 10 minutos. Estejam à vontade, se quiserem passar a palavra entre os dois. Por favor. Sim, pois estava a fazer. Muito obrigada, mais uma vez, por nos escutarem e também pelas vossas questões e reflexões. Eu vou começar por recordar, e acho que com isto respondo a algumas das questões, que é que o UIVO é um movimento que foi criado em 2020 com o objetivo, a nossa luta, digamos assim, é manter a reserva da biosfera meseta-ibérica livre de minas. Portanto, a nossa posição é de que esta região não é compatível com a exploração mineira, por todas as características que referi na nossa exposição e que também reconheceram, e, portanto, penso que
não faz sentido voltar aqui a referi-las, e podemos aproveitar este tempo para discutir outras questões. Portanto, sim, a nossa posição é esta, o próprio nome do movimento assim o indica. Posso recordar aqui duas coisas ainda. O movimento foi criado em 2020 por um processo que estava a iniciar-se em Espanha. Portanto, havia notícias de intenção de uma empresa fazer também prospecção e a exploração, aliás, já era exploração, na zona de Calabor, Santa Cruz de Abrantes, portanto, em Sanabria, portanto, 6 quilómetros da fronteira do Parque Natural de Montezinho. Esse processo teve bastante contestação, nós contribuímos bastante para ela também. Teve muita contestação pelas populações locais, às quais nos unimos, em Samora, e, portanto, neste momento esse processo está meio adormecido. Não conseguimos perceber, por exemplo, na altura fizemos muita pressão para tomar conhecimento do parecer que o Estado português, como são processos que estão em zona de fronteira, o Estado português deve emitir um parecer, não chegou a ser feito, e neste momento, a 1 quilómetro de uma aldeia, a 1 quilómetro da nossa fronteira, na outra zona do parque, já mais no concelho, na fronteira com Vinhais, portanto ali pouco acima da zona de Reveio, surge em Godinha, novamente, um outro processo que está a iniciar-se ou a acordar novamente, porque estes processos funcionam muito assim, pelo que já fomos, o nosso histórico é curto, mas é isso que mostra. Portanto, há outro processo para o qual também o Estado português não emitiu parecer. E, portanto, enfim, a questão que nos trouxe aqui foi Reveio e Valongo 2, mas aproveitamos para deixar também aqui este alerta, não é? Para que, enfim, possam questionar o Ministério do Ambiente também sobre estes pedidos, não é, de parecer relativamente a estes projetos em regiões transfronteiriças. Pronto, e penso agora que, Henrique, se quiseres participar relativamente aos processos, ao estado dos processos. Para responder diretamente aqui aos senhores deputados e à senhora deputada, nós, sim, Transmontanos temos uma experiência com a exploração mineira, temos todos os jazigos minerais estão lá, abertos. Os nossos avós trabalharam na mina e alguns dos nossos pais venderam minério na berma da estrada. É o caso do meu avô e do meu pai. Não foi a EDM de todo que veio mapear o nosso território. Ela já o tem feito algumas vezes. Eles vieram em 2015, 2019, no meu concelho. Eu sou natural de uma freguesia do concelho de Vinhais. Não foi de todo a EDM que veio, nem houve concurso público sequer para isso, mas veio uma empresa que nós já citamos aqui. Para responder à senhora deputada, os parceiros e as entidades estão presentes e cá para dar esses parceiros e para nos proteger de uma certa forma. Estes parceiros têm que estar disponíveis e poder ser consultados e não escondidos e não aparecerem na véspera do fecho de uma consulta pública. Como foi o caso aqui. Isso nos preocupa muito e nos coloca numa situação muito desconfortável. Nós, transmontanos, não sei se será a mesma coisa em outras regiões de Portugal, preocupamos, sim, muito com o nosso território e se tivermos que indicar esse caminho para os nossos conterrâneos, iremos fazê-lo, porque achamos que não faz sentido de todo com esses planos de marketing que a CIM, a TTM, nos apresentou a todos nos últimos anos. Não eram sequer umas ameaças para o nosso território. As nossas ameaças são a falta de gente nova, empreendedores, empresários que queiram investir e que queiram vir para as nossas terras com filhos e ficarem lá
para um futuro próximo. Então, eu acho que o processo de cara não nos pareceu, enfim, não tem corrido da melhor forma. Isso preocupa-nos claramente, sim. A não consulta transfronteiriça agora de minas que abrem a 1 quilómetro da nossa fronteira sem sequer termos uma resposta ou uma consulta de Portugal mostra-nos ainda que há aí alguma coisa que não está a correr bem. E depois temos, temos 2 regulamentos europeus totalmente antagónicos, o 1256 que fala em matérias críticas e o 1991 que nos diz que temos que proteger a natureza e o nosso ambiente para podermos sim ter produtos de qualidade e podermos ser, enfim, podermos continuar a viver bem e a criar emprego e outras coisas na nossa zona. É isso. Eu acho que tu querias acrescentar alguma coisa? Sim, gostava de acrescentar aqui. Portanto, eu penso que está clara, não é, a nossa posição relativamente a uma zona da meseta ibérica livre de minas, nomeadamente a que desejamos que o parecer da DGEC seja negativo para estes 2 processos de prospecção. Pode haver alguns problemas na lei, não nos parece que seja... O que é importante é que as leis sejam cumpridas e sejam seguidas, não é? E que os processos sejam totalmente transparentes. Neste caso e noutros, não é isso que tem acontecido, e isso só cria ainda mais receios nas populações e reação depois em consonância com esse receio. Por outro lado, ainda de um ponto de vista mais geral, nós pensamos que esta questão da incompatibilidade, como o Henrique agora aqui voltou a referir, da lei, do regulamento europeu das matérias críticas com uma série de a lei do restauro da natureza, o Acordo de Paris, uma série de compromissos, as próprias estratégias do país e da região para o seu desenvolvimento, não é? Há uma total incompatibilidade entre este novo regulamento europeu sobre as matérias críticas. Do nosso ponto de vista, é totalmente incompatível pensarmos em poder ter a exploração mineira na nossa região e, eventualmente, noutras regiões do país. Pensamos que, se calhar, era importante fazer-se uma avaliação mais estratégica, ambiental e estratégica de que exploração mineira realmente podemos vir, eventualmente, a ter em Portugal. Não há nenhum trabalho, nenhuma reflexão ainda feita sobre esse processo, sobre essa, enfim, perspectiva. E está-se, de alguma forma, a avançar, não é, com todos estes processos, sem nenhuma visão estratégica para o país e sem nenhuma visão de como é que o país vai poder compatibilizar este regulamento, que é a lei europeia, com uma série de outros regulamentos e acordos, não é, quer europeus, quer a nível mundial, como é o Acordo de Paris. Portanto, do nosso ponto de vista, acho que esse trabalho pensamos que esse trabalho não está a ser feito e depois, no concreto, traduz-se nestes impactos nestas regiões, não é? E do nosso ponto de vista, não é aceitável. Obrigada. Muito obrigado. Damos assim concluída a nossa audiência. Agradeço muito a forma construtiva e colaborante com que a audiência decorreu. Agradeço muito a vossa presença e espero que os seus deputados possam agora, estando mais enriquecidos sobre este tema, possam tomar as iniciativas que bem entendam ou não. Muito obrigado. Obrigada e muito bom dia. Obrigado, bom dia.